Abra aí, Atos 6, de 1 a 7. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se de judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Pai, o motivo de estarmos aqui é porque nós buscamos o Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante. E nós te pedimos, ó Deus, aumenta a tua presença, que eu apenas segure o microfone para ser instrumento do Senhor. Como nós precisamos de Ti, a cada dia, a cada passo, a cada escolha, a cada decisão. Senhor, nós temos lutas, temos provas, mas a Tua palavra, a Tua promessa é que não seremos vencidos pelas lutas e batalhas. Nós, em Cristo, somos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos ama, o Senhor tem plano, o Senhor tem propósito na nossa vida. Então nos ajuda a crer, nos ajuda a obedecer, nos ajuda a experimentar, nos ajuda a vivenciar tudo que o Senhor tem para nós. Deus, eu creio de todo o meu coração, nada é impossível para o Senhor, e eu creio, ó Deus, que o Senhor tem maravilhas para realizar na vida do meu irmão, da minha irmã, da pessoa que está conectado online, da pessoa talvez que é incrédula, a pessoa que duvida, que questiona. O Senhor tem algo extraordinário para realizar na vida de cada um. Eu creio nisso e eu oro. Deus, usa a tua palavra nessa tarde para nos encorajar, para nos exortar, para nos inspirar, para nos impulsionar para viver os melhores anos da nossa vida. Essa é a minha oração, em nome santo de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. A missão continua, oração, palavra e serviço. Vamos falar juntos? A missão continua, oração, palavra e serviço. Meus amados irmãos, quando nós estamos lendo, estudando aqui Atos capítulo 6, a igreja primitiva, a igreja que nasce a partir do capítulo 2, ela vai crescendo, ela vai expandindo. E diante desse crescimento, desse avanço, eles vão vivenciando alguns desafios. Quando você vê uma criança, como o Theo, vai chegar um momento em que ele vai sentir dor porque os dentes vão sair. É o resultado do crescimento. Alguns já vão sendo adolescentes, têm que ir para a faculdade. A vontade de ser adulto, mas o desejo talvez de permanecer em casa. É a dor do crescimento. Está aqui o Pedrão, que está vivendo esse momento, né? Indo para a faculdade, feliz da vida, pegou o ônibus, bateu foto, né? Indo para a faculdade, 1h e quanto? 1h30 de ônibus, mas feliz da vida. Sabe, amados irmãos, os desafios acontecem. Só que aconteceu algo muito interessante aqui, o risco de todo o crescimento. Seja, você vai fazer uma reforma em casa, é reforma, vai ter dor de cabeça, não sai dentro do preço que você esperava, a pessoa pega o seu serviço, pega outro serviço e não termina no prazo. Tudo que é crescimento, tudo que é avanço tem os seus desafios. Não era diferente aqui com a igreja primitiva em Atos 6. Qual era o risco, qual era o desafio? É que havia gente murmurando no meio do conflito.
Só para você pensar. Você é uma pessoa que murmura, que questiona, que duvida. Murmurar é muito mais do que duvidar. Às vezes eu duvido, eu não acredito, você não fala nada, ninguém sabe, mas aqui na sua mente há uma luta constante, no seu coração, na sua alma, você fala assim, será? Mas aqui houve uma murmuração, houve um questionamento, e olha o que a Bíblia diz para quem vive murmurando. Está lá em Números capítulo 32, verso 11 e verso 13, diz assim, como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, que saíram do Egito, verá a terra que prometi, sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Meus irmãos, o povo de Deus estava na cidade de Cades Barneia, que quer dizer lugar de decisão. O povo estava para entrar na terra prometida, porém eles não entraram, e Deus estava dizendo assim, o coração de vocês não era íntegro, por isso, como resultado, como punição, todos os homens, todas as pessoas de 20 anos para cima, não entrarão na terra prometida, e o versículo 13 diz assim, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele, Deus, os fez andar errantes no deserto, durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradados com seu mau procedimento. Você pode imaginar? Você pronto para entrar, depois de sair do Egito, da escravidão, seu pai era escravo, seu avô era escravo, seu bisavô era escravo, você era escravo, e você estava vivendo a liberdade. Você está pronto para chegar na terra prometida, mas o seu coração obstinado, duvida, questiona e começa a murmurar. Deus fala assim, olha, pessoas que murmuram, desagradam a Deus. Pessoas que murmuram, infelizmente, Deus não aprova. E aí a pessoa vai vivendo errante. Você pode imaginar 40 anos no deserto. Eu já tive o privilégio de estar no deserto, irmãos. Algumas horas, com bastante água, em cima de um camelo, com o guia, é terrível. Agora imagina 40 anos. Qual foi a resposta aqui do povo, da liderança? Ajuste a sua liderança e tenha clareza de prioridades. Cada crente exerce uma liderança, só precisa ter clareza, entendimento, consciência. Amados, a missão só continua quando mantemos o foco em 3 coisas: na oração, na palavra e no serviço. Todos os dias da minha e da sua vida, eu e você precisamos da oração. É como o ar que a gente respira. Se a gente não ora, a gente para de respirar. A gente precisa da palavra de Deus, que vai dando instrução, orientação, capacitação, mas a gente precisa servir as pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E aí tem 4 desafios para mim, que eu tirei nesse texto de verso 1 a 7 de Atos 6. O primeiro desafio é: crescimento traz desafios. Repete comigo: o crescimento traz desafios. Versículo 1 diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se, murmuraram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. A igreja estava crescendo, irmãos. A igreja estava expandindo. E na medida que estava crescendo, haviam 2 grupos de judeus. Um de fala grega, o outro de fala hebraica. Todos eram judeus. O de fala grega, eles tinham vindo de fora. Eles tinham vindo de outras cidades, de outras regiões. É como, por exemplo, aqui, alguém que vem congregar na Povos das Nações, mas vem da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Congregacional, da Batista, de outras denominações. Tudo é crente, mas cada um tem um costume, cada um tem uma tradição, uma formação. Quem aqui nasceu na Paraíba? Levanta a mão. Ok, pode baixar. Quem não nasceu na Paraíba, levanta a mão. Tem bastante gente. Então, o que acontece? Nós temos costumes diferentes, forma de falar,
forma de viver, forma costumeiramente diferente de quem é da Paraíba. Todos crentes, mas temos realidades diferentes. Era o que estava acontecendo aqui. Eles estavam questionando os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, né? Por que eles estavam questionando? Olha, nós estamos crescendo rapidamente, e está faltando um pouco de estrutura, porque as nossas viúvas estão sem receber o alimento necessário, de maneira que é para abastecer. E é interessante, se você olhar o capítulo 4 e o capítulo 5, eram apenas 12 apóstolos. Lá no capítulo 2, eles recebem a promessa de Deus, começam a pregar e 3.000 se convertem. Eu não vou falar 3.000, mas nem 300. Imagina se 30 pessoas chegam aqui querendo um apoio. Vocês acham que o pastor Djalma vai conseguir atender os 30? Naquele dia eram 3.000. Pensa o crescimento. E capítulo 4, capítulo 5 vai dizendo que eles estavam ajudando, estendendo a mão, abençoando um ao outro. Eles chegavam a 5.000 em pouco tempo. Então imagina você diariamente assistir, ajudar. Estava faltando um pouco da estrutura. Todo crescimento, amados irmãos, exige de estrutura e atenção para suprir as necessidades das pessoas. Todo dia nós temos gente aqui da área da saúde. Todo dia chega gente lá com uma necessidade A, B ou C. Em alguns lugares nós estamos ouvindo sábado pela manhã de uma irmã que tem um filho que é médico, e a mãe diz assim: filho, haverá momentos em que a medicina irá abençoar você ajudando pessoas, mas haverá momentos que você vai ter que orar e pedir a Deus direção. Ele ouviu isso, guardou no coração. Um belo dia, ele, o filho e a mãe estavam numa igreja aqui em João Pessoa, e nesta igreja, quando terminou o culto, muita gente estava terminando, o pastor disse: tem algum médico por aqui, por favor? E aquele irmão, aquele jovem, aquele filho, que médico, ele ficou esperando no meio da multidão, alguém levantar a mão, e ninguém levantou a mão. E aí ele levantou a mão, o pastor disse: por favor, me acompanhe. Ele foi, a mãe também. Havia uma senhora que estava lá numa sala, estava assim. Aquele jovem entrou, tentando fazer um diagnóstico, mas o Espírito Santo de Deus falou para aquela mãe: vai lá e ora, o problema é espiritual. Ela foi lá, pediu permissão e começou a orar. Aquela mulher, imediatamente que estava assim, já se recompôs. O filho, médico, não tinha palavras para explicar. Aquela mulher recebeu a oração, melhorou, eles foram embora. E aquele jovem guardou no seu coração o que aquela mãe disse. Lá no seu trabalho, não sei dizer, uma semana, um mês depois, chega uma paciente, e para aquele jovem médico, e ele tenta fazer o diagnóstico e nada. Ele lembra do que a mãe disse, ele sai, vai até o banheiro, ora, volta já orando e dizendo: em nome de Jesus. E aquela pessoa começa a receber a oração, se recupera, está bem. E ele lembrou do que a mãe. Todo dia nós vamos ter demandas e necessidades. Todo dia eu e você, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu coração, no seu quarto, nós temos necessidades. Há necessidade, amados irmãos, e não se assuste quando o avanço, o crescimento vai trazer para você problemas ou desafios. Veja como oportunidade para você crescer. Todo dia tem desafio, todo dia tem algo novo quem anda com Jesus. E a pergunta é: os desafios ou os problemas são para você uma oportunidade de crescer, ou isso está irritando a sua vida? O que acontece? É uma escolha que você tem que fazer. Você está vendo como uma oportunidade, ou você está vendo como algo que te irrita, te tira do foco, algo que vai tirando você? Segunda coisa que eu vou aprendendo, a primeira então, é que
crescimento traz desafios. Segundo, prioridades claras na liderança. Verso 2, 3 e 4. Por isso, diz o versículo 2, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos, eles não estavam negligenciando a necessidade que ali estava aparecendo para eles. É legítimo, é real, existe, mas também eles não abandonaram o seu chamado principal. Toda ovelha sadia dá cria. Repete comigo: toda ovelha sadia dá cria. Quem está saudável sempre vai gerar vida na vida das pessoas. Agora, quando a gente não está saudável, a gente questiona, a gente murmura, a gente duvida, a gente sempre tem, será? Mas toda ovelha sadia sempre dá cria. Todo cristão precisa estar envolvido, meus amados irmãos, em alguma área do reino de Deus, porque ele vai ganhar 3 coisas. Primeiro, ele vai ganhar crescimento, porque ele vai ter experiências. E eu lembro, pastor Edson Queiroz, pastor lá de Santo André, que já faleceu, uma vez ele recebeu a ligação de um irmão, né? O pastor estava na casa e o irmão estava do outro lado da cidade de Santo André. Ele estava com uma visita. Essa visita ficou endemoniada. E ele ligou para o pastor Edson, por favor, vem aqui, porque eu estou fazendo uma visita, e a pessoa ficou endemoniada. E o pastor diz assim: meu irmão João, você crê em Jesus? Creio. Então, você vai lá e expulsa. Eu não vou não, até eu chegar aí o demônio já foi embora. Desligou o telefone, dobrou os joelhos e orou. Chegou domingo, o irmão Antônio chega, e o pastor fala: e aí, irmão Antônio, o que aconteceu? Ele sorrindo falou assim: pastor, orei em nome de Jesus e o demônio saiu, foi embora. É possível que isso aconteça. Você vai ligar para mim: pastor Djalma, vem aqui expulsar demônio. E provavelmente eu vou dizer: meu irmão, você crê em Jesus? Eu vou ficar aqui orando por você. Vá lá em nome de Jesus. Mas poderá haver momentos que eu também estarei lá para dizer junto com você: aqui, essa casa pertence ao Senhor Jesus. Quando a gente está envolvido no reino de Deus, a gente começa a crescer vivendo experiências, e essas experiências vão nos ajudar a ganhar autoridade naquilo que a gente está vivendo, autoridade naquilo que a gente está experimentando. Meus amados irmãos, vida com Deus gera autoridade, sem vida com Deus, nenhuma autoridade. Então começa a buscar a Deus de todo o coração, começa a confessar seus erros, seus pecados, começa a pedir a Deus: Deus, me enche da tua presença. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, em contexto que Ele quiser. Então a gente aprende a crescer pelas experiências, a gente ganha autoridade e a gente começa a exercer influência na vida das pessoas. A gente começa a influenciar pessoas. Eu lembro muito bem da Mônica. Mônica era uma jovem, meus amados irmãos, que vivia lá na Cracolândia. 3.000 pessoas. Parece aquele filme Walking Dead. Mas a Mônica foi alcançada por uma jovem crente em Jesus. A Mônica então é convidada, ela sai dali, daquele ambiente, e ela muda para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ela vai fazer universidade. Ela está fazendo um curso de publicidade e comunicação. E aí o professor, por 20 minutos, fala: Deus não existe. E aí a Mônica levanta a mão e diz assim: professor, posso dar um testemunho para ajudar no que o senhor está falando? E a Mônica começa a dizer: olha, eu era prostituta, eu me envolvia com drogas, eu estava perdido no meio de 3.000 pessoas. E esse Deus que o senhor disse que não existe, Ele transformou a minha vida. Esse Deus que o senhor disse que não existe, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Eu estou aqui para dizer que esse Deus existe, amo você. E aí quando ela termina de falar, o que tinha de aluno secreto dizia assim: eu também sou crente, eu também sou crente. Saia da área secreta e comece a dizer: olha, eu sou crente em Cristo Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha para declarar sua fé. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer: tudo posso naquele que me fortalece.
Duas frentes de trabalho aqui em Atos capítulo 6. Uma era a oração e o ministério da palavra, que era os apóstolos desenvolveram, mas o serviço à mesa dos irmãos que davam um apoio ali. Delegar, amados irmãos, a liderança, função, não é fugir da responsabilidade, é multiplicar a nossa influência. Eu louvo a Deus, nós estávamos precisando de um apoio, de uma ajuda, o irmão Rodrigo foi lá buscar as cestas básicas. Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Ajudou muito, né? Foi lá, buscou as cestas, trouxe. Tem sido uma bênção para esta igreja ajudar, estender a mão para algumas pessoas. Se coloque à disposição. Cada um deve servir conforme o seu chamado, de acordo com o seu dom na obra do Senhor. E aí uma pergunta: você sabe qual é o seu dom? Se você não sabe, tem alguns textos bíblicos ali, para você começar a ver e descobrir qual é o seu dom. Quem sabe, um dia nós possamos fazer um estudo aqui, para descobrir os dons que cada um tem. E aí a gente vai poder desenvolver. O que está te impedindo de servir as pessoas? Deus quer te encher para abençoar a vida de pessoas. Quem não vive para servir, não serve para viver. A gente precisa contagiar as pessoas, a gente precisa abençoar a vida das pessoas, nós precisamos dar uma palavra de esperança. É tanto desespero lá fora, é tanta exploração, é tanto desânimo. Alguém está precisando chegar e dizer assim: pode confiar em mim, eu estou com você, vou te ajudar, vou te apoiar. E a pessoa vai dizer: ele falou e ele cumpriu, ele disse que ia fazer e ele fez. As pessoas precisam acreditar, não somente que você fala sobre Deus, mas que você vive Deus de todo o seu coração. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, versos 5 e 6, servos com caráter e unção. Versículo 5 diz: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócano, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Escolha 7 homens, dizia aqui os apóstolos. E olha só os critérios: boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. A igreja primitiva, meus irmãos, tinha critério para levantar líderes. A igreja primitiva entendia o que Deus queria na vida de cada pessoa. Então, boa reputação, bom testemunho. Como está o seu e o meu testemunho? Como está a nossa vida com Deus? Estamos mais cheios do Espírito do Senhor ou mais cheios de nós mesmos? Como é que está a nossa sabedoria? As nossas escolhas estão correspondendo com a expectativa de Deus? Ou a nossa sabedoria está correspondendo com a sabedoria humana? O servir a igreja exige a vida espiritual e não apenas habilidades técnicas. O coração, mas as habilidades. Se vocês pedirem para o pastor tocar uma bateria, vai sair todo mundo correndo daqui. Vai ser um desastre. Não é a minha área. Mas se eu pedir, quem sabe um dia o Hélio vai vir aqui pregar no meu lugar. Olha que bênção. Vai ser bênção. Sabe, amados irmãos, Deus vai nos dando os dons, capacitação, para a gente abençoar a vida das pessoas. Coração e ação. A oração e a imposição de mãos aqui confirmaram a escolha. Eles estavam impondo as mãos. Nós confirmamos, concordamos. Quando eu pedi para a igreja orar pelas crianças, irmãos, tem um significado poderoso, estendendo as mãos. Quando você vai lá para o livro de Êxodo, quando Moisés pede para Josué ir batalhar com os filisteus, ele sobe a montanha com Ur e com Arão, e ele estende as mãos. O texto diz: enquanto ele estava com as mãos estendidas, o povo de Israel vencia os filisteus, mas ele cansou, e aí baixou as mãos, os filisteus começavam a ganhar do povo hebreu.
E aí o que aconteceu? Ur e Arão ficaram ao lado de Moisés, cada um segurando o seu braço, colocaram uma pedra, ele sentou, e no final daquele dia, todo o povo de Israel venceu os filisteus. Quando nós levantamos nossas mãos, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos colher vitórias. E eu abençoo vocês em nome de Jesus, para vencerem todas as batalhas da vida em Cristo Jesus. Deus usa seus servos, pessoas comuns como eu e você, mas com caráter aprovado, vida cheia do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. A pergunta é: onde você se sente mais útil servindo as pessoas? Começa por aí. Aonde você se sente mais útil. Nós estamos aqui para servir, para abençoar, para estender a mão. Talvez você vai se identificar com o ministério da oração, glória a Deus. Talvez com o ministério da música. Talvez na área de fazer a recepção de pessoas lá com cartazes. Talvez visitar, talvez fazer estudo bíblico. Existem inúmeras áreas. Aonde você se identifica? A minha oração tem sido: Deus, não me deixa fora daquilo que o Senhor quer realizar na minha vida e no mundo. Deus não deixa o homem e a mulher aqui, conectado ao presencial, fora daquilo que o Senhor tem para realizar. Quarta e última coisa que eu aprendo nesse texto: quando a igreja se organiza, a missão avança. Quando a gente sabe o nosso foco, quando a gente sabe quais são as prioridades de Deus, a igreja vai avançar em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim: assim, a palavra de Deus se espalhava. Olha o que acontece. Assim a palavra de Deus se espalhava, irmãos. Era dessa forma. Havia necessidade, eles estendiam a mão. Havia necessidade de novos líderes, eles buscavam gente de bom testemunho, com sabedoria, com boa reputação, cheios de Deus, e colocavam a mão e diziam: olha, nós te abençoamos, vai e seja uma bênção. Era assim que a palavra de Deus ia crescendo. Crescia rapidamente o número de discípulos na cidade de Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam. Olha que coisa interessante. Estava crescendo rapidamente. Ninguém resiste a ser amado. Ninguém resiste à graça de Jesus. Ninguém resiste quando Jesus se aproxima. Lembra de Zaqueu? Zaqueu estava tentando chegar até Jesus, mas tinha uma multidão. Talvez a multidão estava se vingando de Zaqueu, que era cobrador de impostos. Falou assim: aqui não, aqui não. E tentando. Zaqueu tentou de um jeito, tentou de outro. Ele viu uma árvore, ele falou assim: eu vou subir naquela árvore. Provavelmente alguém começou a caçoar lá de Zaqueu, lá em cima. Aquele doido lá está lá em cima da árvore. Zaqueu não queria saber, ele queria saber de Jesus. Ele só queria ver Jesus, era só isso. Mas Jesus passa e para onde? E olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque convém, é necessário, vai ser bom, nós vamos comer hoje junto. Ele só queria ver Jesus, ele não esperava que Jesus fosse olhar para ele, chamar pelo nome e convidá-lo. Talvez você está aqui, não imagina o que Jesus quer fazer a partir da sua vida, apesar da nossa vida. É algo tremendo, algo maravilhoso. O texto está dizendo que cresciam rapidamente o número de discípulos. A minha oração é que cada vez mais você possa crescer, possa fazer coisas maiores, melhores, mais impactantes, mais influentes para a glória de Deus. O resultado, meus amados irmãos, desse crescimento, a igreja vai crescendo saudável, ela vai se multiplicando. Eu creio que Deus tem promessa para essa igreja, amém? Eu creio. Eu creio que Deus quer usar cada um de vocês. Eu não tenho dúvida que Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês, histórias diferentes, mas o mesmo Deus. Cada um com dons diferentes, mas o servir ao mesmo Deus. Cada um numa circunstância diferente, para alcançar e influenciar pessoas diferentes. Deus tem essa promessa e eu creio de todo o meu coração. A organização e a espiritualidade andam juntos no avanço da missão. Eu lembro muito bem, lá na Romênia, pastor Sami Tippett, um pregador americano, ele
tem sido considerado um avivalista, tem vindo ao Brasil várias vezes. E uma vez ele estava visitando e foi evangelizar com os romenos, e aí ele tentou evangelizar um jovem. E o jovem disse: olha, não creio em Deus, eu não acredito, Deus não existe. Então o Summit pediu permissão para colocar o nome desse jovem na lista de oração. E o Summit disse para aquele jovem: olha, eu vou orar a Deus para que você não durma enquanto você não tiver uma experiência com Jesus. 2 dias depois, aquele jovem chega na igreja onde o pastor Summit ia pregar e pede para falar com ele. O pastor Summit, ele diz assim: ó, pede para o jovem ficar no culto, depois do culto eu atendo. Não, ele precisa falar urgente com o senhor. E foi pela lateral da igreja, ele à distância reconheceu o mesmo jovem, e o jovem já começou assim: por favor, tira o meu nome da lista, que tem 2 dias que eu não consigo dormir. Ele falou: eu tiro com uma condição, assista o culto, e se nada acontecer, eu tiro o nome da sua lista. Aquele jovem assistiu o culto, foi tocado por Deus e foi transformado. Naquela mesma semana, aquela igreja pediu para plantar uma outra igreja para o prefeito daquela cidade da Romênia, e o prefeito disse assim: aqui nessa cidade nunca terá uma outra igreja evangélica. Continuaram orando. 2 semanas depois, aquele prefeito que estava em perfeita saúde morreu. Já posso adiantar, a igreja não pediu para Deus matar o prefeito, mas ele morreu. E o próximo prefeito que assumiu, a primeira coisa que ele fez foi doar um terreno para construir uma outra igreja ali na capital da Romênia. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o evangelho vai crescer. Você crendo ou não, o evangelho vai crescer. Você crendo ou não, João Pessoa vai ouvir do evangelho de Jesus. Você participando ou não, vidas serão salvas. Deus não depende da minha e da sua fé. Deus não depende de mim ou de você, do nosso serviço. Deus está nos dando o privilégio, a oportunidade de a gente participar de uma revolução espiritual para a eternidade na vida da nossa cidade. Eu moro aqui, eu oro para que Deus salve os moradores da cidade de João Pessoa. A pergunta é: o que está te impedindo de servir as pessoas hoje? O que está te impedindo? Qual é a desculpa que você coloca para não servir as pessoas? Eu quero concluir dizendo o seguinte: o crescimento não vai frear, impedir que os conflitos aconteçam. Nós vamos crescer, mas também teremos conflitos, desafios, dificuldades, mas serão, em nome de Jesus, solucionados, esclarecidos, organizados, porque Deus está conosco. E eu quero, para essa missão continuar, que é baseada na oração, na palavra e no serviço, 3 desafios para mim e para você. O primeiro desafio é a oração, buscar direção e poder de Deus. A minha oração, eu quero encorajar você a ter uma rotina de oração. Eu quero encorajar você a começar todo dia. Você escolhe o tempo que você vai ter, se vai ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, você decide. Mas eu quero encorajar você a todos os dias a começar a orar. Orar pela sua vida, orar para você ter discernimento da vontade de Deus, para você começar a ouvir a voz de Deus. Eu quero que, se você é casado, ore pela esposa, mas ore com uma esposa, ore com a sua família. Talvez os familiares vão dizer: o pai endoidou, ele agora quer todo mundo orando. Ore, irmão. Tem uma frase, um ditado que diz assim: se correr, o bicho pega, se fugir, o bicho, mas se você orar, não, como é que é? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Mas se orar, o bicho foge. Começa a orar. Começa a orar. Que o inimigo que tenta rondar, ele vai começar a bater em retirada. Começa a criar uma rotina de oração em Cristo Jesus. Esse é o primeiro desafio. Você aceita se assim você desejar. Segundo desafio, a palavra, para alimentar e te instruir. O meu desafio é que de hoje
até dia 31 de dezembro, você leia todo o Novo Testamento. Pastor, eu já estou lendo, o que eu faço? Não tem problema, continua lendo. Mas se você não está lendo, começa no Novo Testamento. Se você ler 3 capítulos por dia, começando em Mateus, até o dia 31 de dezembro, você terminou o Apocalipse. Se a Bíblia tem resposta para tudo, por que eu e você evitamos, postergamos e deixamos para depois? Esse é o segundo desafio. Começa a fazer com que a palavra de Deus internalize, começa a se alimentar da palavra de Deus, para que ela, como diz lá em João 14, 26, confere se está certo, João 14, 26 diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Como é que o Espírito Santo vai te ensinar a lembrar se você não lê e não estuda? João 14, 26 ensina isso, que o Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo que você está estudando, memorizando. Terceiro, atender o serviço, que é atender as necessidades com amor e com excelência. Meus amados irmãos, temos vários desafios aqui. Nós queremos mais professores para o Ministério Infantil. Nós queremos ter duas bandas aqui, não que a gente não goste da banda, a gente louva a Deus, mas a gente quer ter 2 bandas para até dar um refresco para o pessoal que está aqui, todo domingo. Eu recebi um vídeo aí que já tem 2 voluntárias para participar com a gente, né? Então, precisamos de gente aqui, precisamos de gente para receber lá com os cartazes das boas-vindas, precisamos de pessoas para se envolverem, precisamos de pessoas para ajudar, até para pegar as cestas básicas. Nós temos vários desafios. O que eu não posso fazer é simplesmente, isso não é comigo, isso não tem nada a ver comigo. Como que você está contribuindo para que a missão de Deus continue? De novo, Deus não precisa de mim, de você, mas Deus está nos dando oportunidade de viver dias e experiências incríveis. Deus está nos dando oportunidade para a gente começar a orar e ver vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas sendo alcançadas com a palavra de Deus. Você está priorizando a oração, a palavra, o serviço, ou você está investindo na murmuração? Deus está chamando você para ser parte ativa da continuidade da obra de Deus. Parte ativa, algo extraordinário. Meus amados irmãos, Deus tem feito coisas incríveis no mundo missionário. Você não tem ideia, você vai ouvir um pouquinho em setembro, mas Deus tem feito algo extraordinário. Deus tem agido de maneira poderosa. Então, resumindo, o crescimento traz desafios. Nós vamos crescer, nós vamos ter desafios, mas nós vamos vencê-lo em nome de Jesus. Prioridades claras na liderança. Nós precisamos multiplicar nossa liderança, precisamos ter alvos claros para agradar o nosso Deus. Servos com caráter e unção. Pessoas cheias de Deus se multiplicam. Pessoas cheias de Deus vão agindo. Pensa, estava falando em algum lugar que Filipe estava na cidade de Jerusalém, Atos capítulo 8, ele estava numa festa, estava numa alegria, e o Espírito Santo dizia assim: Filipe, sai de Jerusalém e vai para o deserto. Irmão, para o deserto. O que tem no deserto? Nada, areia, calor. Você deixar a festa e ir para um lugar deserto. Filipe fez o quê? Foi correndo, irmãos, foi correndo, estava lá correndo, de repente aparece uma carruagem, e ele vai correndo. Eu fico imaginando quem estava dentro da carruagem, diz assim: tem um doido lá fora, está correndo, mas Filipe obedeceu, e a pessoa da carruagem começou a ler o profeta Isaías. Filipe perguntou: entendes o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Tem gente lendo a Bíblia e precisando da sua ajuda para entender a palavra de Deus. Ele entrou, sentou, falou do Evangelho, e aquele eunuco etíope falou assim: está aqui água, o que me impede de eu ser batizado? Ele falou: é lícito, se você crê em Jesus. Ele disse: eu creio de todo o coração. Mandou parar a carruagem, desceram as águas, foram batizados. Quem tem uma experiência com Jesus quer mais de Jesus.
Quem tem um encontro com Jesus quer agradar aquele que o salvou, que o perdoou, que o transformou, que deu total perdão para viver a eternidade com Ele. Servos com caráter e unção. E o último, quando a igreja se organiza, a missão avança. Nós vamos avançar, irmãos. A única pessoa que vai recuar é o diabo. Eu digo que o diabo vai ficar tão endemoniado que ele vai ter que sair de João Pessoa para ir para outro lugar. Porque quando a gente declara que aqui reina o Senhor Jesus, Ele não tem espaço para reinar na nossa vida. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é que produz o crescimento. Não é o homem, não é o nosso conhecimento, não é a nossa habilidade, é o Teu Espírito Santo. O Senhor vai penetrando na alma, na mente, no coração. Alguns vão dizer, eu nunca vou ser crente. E aí, o Espírito Santo transforma a sua vida, muda a sua realidade, e ele começa a descobrir o amor de todos os amores, que é Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer porque o crescimento que o Senhor vai dar, vem do Senhor, mas aqueles que vão desfrutar desse crescimento, são aqueles que vão aceitar o desafio que vem da parte do Senhor. São aqueles que vão dizer, Senhor, eu quero aprender a orar. Como os discípulos disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina, Senhor, a mim. Ensina os meus irmãos e irmãs a orar com autoridade. Quando o Senhor chegava, o inimigo, o demônio, o Senhor Jesus não precisava saber quem era o nome, fazer uma entrevista, ele simplesmente dizia, sai. E as trevas obedeciam. Quando os discípulos estavam num barco e havia uma tempestade, os discípulos foram lá e falaram, mestre, você não se preocupa, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu a ordem para a natureza, acalma-te. E os discípulos perguntavam, quem é este, que até o mar lhe obedece? Seu nome é Jesus. Ele está aqui para acalmar o meu e o seu coração. Ele está aqui para repreender todo o mal que pode vir sobre nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a orar com fé, nos ensina a orar colocando toda a dependência no Senhor, nos ensina a orar com autoridade, nos ensina a orar com desejo, com alegria, com intimidade, nos ajuda a orar dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade. É a Tua vontade, ó Deus, quando a Tua vontade reina, as portas do inferno não prevalecem. Quando a Tua vontade chega, as trevas batem em retirada. Quando a Tua vontade chega, a nossa alegria é renovada, o nosso ânimo é fortalecido, a nossa sabedoria é ampliada. Senhor, nos ensina a orar como Jesus nos ensinou, mas também a necessidade da palavra. Senhor, que a Tua palavra faça diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que a Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que transforma, Deus, quando lemos de todo o nosso coração, ela penetra nossa alma, ela muda os nossos valores, muda as nossas prioridades. A Tua palavra se revela. Revela-te, Senhor, a nós. Revela a Tua vontade aos meus irmãos, às minhas irmãs, para que a Tua palavra, que tem autoridade, ela se multiplique no coração e na alma. Mas, ó Deus, o Senhor não apenas orou, o Senhor não apenas pregou a palavra, o Senhor serviu, multiplicou pães e peixes, multiplicou a água em vinho. O Senhor curou homens e mulheres, cegos, enfermos, aleijados. O Senhor curou. O Senhor subiu aos céus, mas enviou o Teu Espírito, e Pedro e João, lá na porta formosa, indo para o templo, disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu clamo a Ti, Senhor, eu peço, derrama autoridade na vida do Teu povo, para servir, para estender a mão, para orar pelas pessoas, para ministrar graça, para estar lá, às vezes quieto, sem falar nada, mas a presença faz toda a diferença. Deus nos ensina a servir. O crescimento trouxe desafios,
mas através e a partir dos desafios, o Senhor deu solução. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há um coração tão duro, tão decepcionado com pessoas, com a vida, que o Senhor não possa torná-lo dócil, transformar. Deus, o fato de pastores, de igrejas decepcionarem, não quer dizer que todas as igrejas não prestam. O Senhor não falha, o Senhor não erra. O Senhor está estendendo a mão dizendo: tomai sobre mim o meu fardo, porque é leve. A minha oração, Deus, é que nessa tarde só possa visitar pessoas conectadas conosco pela internet, mas pessoas aqui nesse auditório, neste templo, neste lugar. Senhor, há necessidades na alma, no interior, que só o Senhor conhece. O grito de desespero, de luta, de socorro, só o Senhor sabe o limite, a preocupação. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Que teu Espírito convença, que teu Espírito trabalhe na vida de cada um, para que saibam, só o teu amor é inesgotável, só a tua presença é constante, só a tua graça é maior do que nós precisamos e merecemos. Por isso, Espírito Santo de Deus, alegra o nosso coração, porque queremos te adorar, queremos louvar o teu nome, queremos te bendizer. Alegra o nosso coração, porque a tua palavra, a tua presença muda a nossa história. Ó Deus, eu tenho certeza que ouviremos muitos testemunhos, que ouviremos de transformações, que ouviremos de experiências, que ouviremos, ó Deus, de crescimento individual e coletivo, para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém.